minhas irmãs, não tem como. Eu amo a igreja do Senhor Jesus, eu amo estar reunido como igreja. Cheguei de Rio Bonito agora às 6h15 da tarde, mas com saudades da igreja. Pode ter certeza, amados, que quando não estiver aqui, ou eu não estou em Angra, ou eu estou doente, ou depois de domingo agora, perdi a hora, né? Ou estou dormindo. Agora dá para brincar, gente. Agora dá para brincar. Quem quiser depois brincar, mexer comigo, agora, porque domingo realmente foi uma coisa... Isso nunca me aconteceu em 31 anos de ministério. De domingo eu dormi além da conta e ainda a minha esposa dormir além da conta junto comigo. Eu demorei a relaxar, eu fiquei com vergonha, você fica com vergonha, não tinha até de olhar para as pessoas. Eu cheguei aqui, amados, eu até estou ouvindo o retiro de pastores lá de Rio Bonito, aí durante uma mensagem eu até extravasei, contei a história, não é? Mexi com o pastor Léo, porque até o pastor Léo já marcou a posse dele, já estava marcando a posse aqui, porque cadê o pastor? O pastor Ezequias não volta mais. Diaconisa chorando, foi uma coisa impressionante aqui no domingo, não é? Mas a igreja do Senhor é preciosa. Eu sei que vocês oraram por mim, oraram para eu ficar mais descansado, e aí eu fui para o retiro de pastores e preguei na terça, preguei na quarta, preguei hoje de manhã, e agora estou aqui, né? Mas orem por mim, orem pela minha saúde, mas Deus tem sido bondoso, amados. Foi um retiro abençoador. Não deu tempo de conversar com a Débora ainda, cheguei rapidinho, ela veio na frente. Foram para mais de 500 pastores do estado do Rio de Janeiro, alguns de outros estados também. Uma visitação do Senhor assim poderosa, um sentimento assim de presença, de percepção da presença de Deus, de palavra também, de encontros, né, de estilos diferentes de pregação. Eu expondo texto a texto de 2 Timóteo, 3 porções, obviamente, não deu para expor o livro todo, outras pregações. Hoje o pastor que me sucedeu lá de Campos fez uma exposição sobre Jó, logo depois de eu expor sobre Paulo se despedindo da vida e de Timóteo. Enfim, um momento de muito choro, de muita entrega, de muita renúncia, de más notícias também. Acredito que os irmãos não o conheceram, Débora sim, não deu tempo de partilhar com ela. Pastor Marcão, pastor Marco Antônio, foi pastor da Central de Mambucaba, Batista Central de Mambucaba. Eu não sei se Max lembra dele, um magrinho, ele faleceu essa semana, amados. Inscrito para o retiro, 5 anos lutando contra um câncer. É interessante que quando ele venceu a questão do câncer, a esposa morreu, né? Essas coisas que acontecem na vida, da nossa vida, né? A esposa teve um surto muito grande, a saúde mental dela foi deteriorando ao longo de muito tempo, ela faleceu e vou dizer que foi vindo para o retiro, porque ele deu uma piora de sábado para domingo e faleceu de domingo, de segunda para terça. Então, que o Senhor, a nossa oração, que o Senhor esteja com a família do pastor Marcão, foi pastor aqui em Mambucaba e pastor da Igreja Batista Manancial, lá em Barra Mansa. Oremos, então, pela família do nosso pastor. Eu quero também, antes de ler o texto, reforçar 2 situações aqui. A confraternização de sábado, vamos mesmo, gente. Algumas famílias estão com as suas dificuldades de agenda, essas a gente não pode ajudar, né? Porque a agenda é uma coisa muito própria. Mas se você tem alguma dificuldade financeira, procure o Elinho logo ao final do culto, ele está à sua disposição para você fazer aí então um combinado com ele para ver a melhor forma de você pagar. Ali naquela mesa ali, que está até cheio de coisa na mesa, né? Mas vai estar a lista de
de inscrição, e eu preciso que você se inscreva. Se você puder pagar hoje, pague, para que a gente possa providenciar as nossas compras. E a minha última palavra, amados, é de gratidão a Deus e, ao mesmo tempo, de lançar não, mas de reforçar um desafio que a gente tem. Um grupo da igreja, amados, se debruçou e vai apresentar esse mês um projeto, que a gente está chamando de Projeto Ibacem, Obras mais Climatização. Porque nós chegamos à conclusão de que se a gente coloca projeto de climatização, o povo quer ver aparelho de ar-condicionado e tudo quanto é lugar aqui nas salas. E se esquece, Léo, que a gente tem que preparar as coisas, não é só colocar... Ou mudou, Léo? Continua assim ainda? Não é só meter aparelho aqui. Então nós temos obras muito importantes para a gente fazer. Há um planejamento, há uma execução de curto prazo, dando prioridade ao nosso prédio, e há um planejamento de médio a longo prazo para o ar-condicionado aqui, mas nós entendemos que ainda há muitas obras a serem feitas. E, pela graça de Deus, amados, nós estamos com condições de começar, e aí só vamos prosseguir e terminar, de acordo com a generosidade dos irmãos e a fidelidade do Senhor, a fazer todo o embolso do nosso prédio de educação. Todo o embolso, de fora e de dentro. Não adianta meter aparelho de ar-condicionado e ainda ficar sem bolso. Não adianta embolsar do lado de dentro e deixar o embolso do lado de fora. Então nós fechamos com um profissional um pacote de obras e um desconto generoso, amados. E um parcelamento, coisa de crente, coisa de igreja. Com gente que trabalha direitinho. Então, por favor, além do seu dízimo, dá um upzinho aí, dá algo mais a cada mês. Nós estamos nos planejando, queremos começar em junho. Então, queridão, queridona, vamos estar juntos nisso. Quando a gente vê aquele prédio todo embolsado por dentro e por fora, isso vai dar a gente um ânimo para a gente continuar nas outras obras e, a curto prazo, o ar-condicionado no nosso prédio, em todas as salas, e a médio e longo prazo, o ar-condicionado aqui no nosso salão principal. Então, esteja orando e junto com a gente, sem afobação, mas seguindo o processo e orando a Deus pela vida do NEM, do Vitor, do JBK, que estão pesadamente investindo nesse planejamento. Só que não é deles, né? É da igreja. É da igreja. Então, muito em breve, nós vamos apresentar isso passo a passo, como vai ser. E é bom saber que o seu dízimo, a sua oferta está chegando. É importante pegar essa obra agora quente mesmo, pegar pelas orelhas mesmo, como a gente pode dizer grosseiramente, porque é o intervalo das campanhas de missões. Então a gente não para missões, avança na obra. Tá ok? Então ore por nós, ore pelo nosso planejamento, ore para que tudo esteja dando certo. Abra sua Bíblia, queridão e queridona, já pode lançar a tela, meu querido Max. O sermão do rei. Esse sermão é extraordinário, amados. Foi o sermão pregado pelo próprio rei, pelo próprio Jesus. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E aí deixa eu só, pela primeiríssima mão, não vai ser primeira mão porque as meninas da mídia já sabem, porque elas fizeram uma mídia muito bonita. Eu prego hoje e prego quinta-feira que vem, e aí termino a série O Sermão do Rei, em Lucas 6, versículos 20 até o finalzinho, versículo 49. E daí, então, você conta, a não ser a próxima quinta, a outra, eu começo uma série em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Eu vou pregar as duas cartas, e o tema vai ser: somos o povo que espera. Somos o povo que espera.
A gente, amados e amadas, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ter vislumbres da eternidade. Nós não podemos sofrer daquilo que Paul Tripp chama de amnésia da eternidade. Eu vou explicar esse conceito quando chegar o tempo. A gente se esquece que a gente não é daqui. A gente se esquece que as coisas não vão melhorar aqui. A gente se esquece que a gente não pode ter raiz neste mundo. A gente não deve ajuntar tesouros neste mundo. É claro que 1º e 2ª Tessalonicenses, Paulo vai trabalhar com a ideia de que mesmo assim a gente tem que se empenhar, tem que se trabalhar, quem não trabalha também não coma, aquela história toda, nós vamos chegar. Tem um equilíbrio disso. Mas a gente não pode de maneira alguma se acostumarmos demais com este mundo e gostarmos desse mundinho tão terrível que a gente vive. Um dia, queridão e queridona, tudo terá fim. Começará um novo tempo. Eu vou sentir saudade de pastor Marcão. Pastor Marcão estava fora do ministério, assistia os nossos cultos online, acompanhava, maratonava as minhas séries aqui. E falava comigo, pastor Ezequias, ou Ezequias, me chama meu colega, e você me pastoreia com as suas mensagens e com comece bem a semana. Eu me sinto pastoreado. E, amados, aprove ao Senhor levá-lo, porque ele tinha no coração a eternidade. A eternidade. Nós precisamos viver assim, amados. A gente se apega muito, repito, a gente se apega muito a esse mundo, essa matéria, essa coisa que a gente vive aqui. Não. A gente precisa viver, como diz Paulo aos Colossenses, não é? Pensando nas coisas que são de cima. Colossenses 3, olhando para as coisas que são de cima, mantendo os olhos na eternidade. Ou como Jó, como eu citei hoje lá no retiro, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele vai se levantar. A mensagem de hoje está nos versículos 43 a 45 de Lucas capítulo 6. Diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Uau! O que Jesus quer mostrar para a gente com esta passagem? Marcos, dando um clique aí, o resumo é: se o seu cristianismo não fizer de você uma nova criatura, você não se converteu a Jesus, mas a si mesmo. Se o seu cristianismo não fizer de você uma nova criatura, você não se converteu a Jesus, mas a si mesmo. A maior tragédia da igreja são os maus cristãos. Alguns aqui sabem disso, que Mahatma Gandhi, por exemplo, grande líder pacifista indiano, estudou, teve a sua formação em Londres, na Inglaterra. E ele teve uma formação debaixo de princípios cristãos. Mas quando ele termina a sua faculdade, ele se formou em Direito e volta para Nova Delhi, volta para a sua terra, para a Índia, ele começa a ver como se comportavam os cristãos naquele país. Eles eram racistas, segregacionistas, preconceituosos, da pior estirpe. Biógrafos dizem que era muito comum Mahatma Gandhi ficar admirado como que cristãos iam para outra calçada para não terem que chegar perto de um indiano, de um nativo. E aí se tornou famosa a fala
de Gandhi dizendo o seguinte: eu seria cristão se não fossem os cristãos. Ele admirava o Cristo, mas ele se recusava a se aproximar do cristianismo. Eu sei que alguns devem pensar assim, mas pastor, isso é uma desculpa aceitável diante de Deus? É óbvio que não. Mas é algo que nós, os cristãos, precisamos pensar. Porque que tipo de Cristo nós estamos comunicando? Como é que a gente pode dormir em paz, colocar a nossa cabecinha no travesseiro nessa noite, saber que essas pessoas até admiram o Cristo a quem cantamos e professamos e dizemos que cremos, mas o nosso cristianismo, eu vou usar uma palavra nova, desprega o próprio Cristo. Jesus joga claro aqui, joga limpo, joga direto. Ele fala primeiro, versículos 43 a 45, primeiro ponto aí, que os frutos são de acordo com a natureza da árvore. E ele é muito didático, Jesus, quanto a isso. E segundo, dos versos 46 a 49, ele fala de que há necessidade de se ter coerência entre a fé que a gente professa e o conteúdo da fé que a gente admite crer. Para ficar na mesma esteira nessa questão do racismo, do segregacionismo, do modo como cristãos se comportam diferente diante de situações que a fé implica em agir de maneira diferente, eu dei um mau exemplo, agora eu preciso dar um bom exemplo. Só para relembrar, o pai de Martin Luther King, que era chamado também de Papai King, que tinha um nome também, Martin Luther King, só não era o Júnior, porque o Júnior é o famoso na história americana, do discurso lá em Washington e tantas outras frentes e atividades. Claro que Martin Luther King Jr. teve berço. E o que muita gente talvez não saiba é de que tanto o pai quanto o filho eram pastores batistas na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Eu citei na quinta-feira passada que quando o pai, o Papai King, perdeu tanto o seu filho mais famoso quanto o outro filho afogado numa piscina. E num determinado culto, ele estava na sua igreja, entrou um destemperado, um endemoniado, e atirou a esmo na congregação, matando a esposa do Papai King, a esposa do pastor que estava tocando um hino no órgão da igreja. Diante desse contexto de tanta dor, de tanta tragédia, eu citei aqui a frase desse cidadão, desse homem de Deus. Ele disse o seguinte: há dois homens que eu deveria odiar. Um deles é branco e o outro é negro. Os dois estão cumprindo pena por homicídio. E aí, Cláudio, ele diz: não odeio nenhum dos dois, porque não há tempo para isso, não há razão também. Nada pode rebaixar tanto um homem quanto ele se permitir decair a ponto de odiar alguém. Ao final da mensagem de quinta-feira, um irmão me lembrou de Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Queridão, queridona, não é uma questão de opção. E aí eu entro logo no primeiro ponto direto. Olha, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Vamos tratar o texto por inteiro, tá ok? Os pontos são perspectivas do texto por inteiro. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz.
Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa, e pessoa boa aqui não é a pessoa isenta de maldade, de pecado. A pessoa boa aqui é aquela que imita a Deus, que é bom por natureza. É o sumo bonum, usando uma expressão em latim. Deus é o sumo bonum, Ele é o bom por excelência. Nós somos bons por referência, por deferência. Ele é por referência, nós por deferência. Recebemos da bondade dele. Por isso que a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má, a pessoa que não tem Deus no coração, amado, vamos rasgar o verbo, não tem Deus no coração, ela é má. Tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. O padrão, é claro, preste atenção, árvore boa tem a ver com bom fruto. Árvore má tem a ver com mau fruto. Pessoa boa tem a ver com bom tesouro. Pessoa má tem a ideia de mau tesouro. O texto paralelo a esse, que complementa esse argumento, é Mateus capítulo 7, 16 a 20. Em que Mateus ele vai ser mais denso na abordagem, mas na mesma linha. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas, assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. Diga comigo, não pode. Não pode, gente. A árvore boa não pode produzir frutos maus. Eu me lembro de Tiago, lá no capítulo 3. Não tem como, da mesma fonte, jorrar uma água boa e uma água salgada. A gente precisa decidir, amados, de acordo com aquilo que sai de você, é como você é na sua essência. Não tem como. Lidar com pessoas amargas é lidar com pessoas más. Lidar com pessoas generosas é lidar com pessoas que são boas. E toda árvore que não produz bom fruto, Mateus vai registrar essa fala de Jesus, ele que era mais detalhista nos detalhes, né? Em palavras, porque Mateus, como publicano, era bom com palavras e com números. Né? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada aonde? No fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Queridão, a gente precisa ouvir essa mensagem e dizer o seguinte: Senhor, me plante na tua casa, Senhor. Porque se eu for plantado na sua casa, eu vou sugar a sua seiva. João capítulo 15 fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Todo ramo que está em mim dá fruto. Mas tem que estar nele, amados. O Salmo 92, por exemplo, vai dizer: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E para quem acredita que na velhice a essência prevalece, na velhice ainda darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Eu fico imaginando aqui os meus irmãos de 60, 70 anos, dizendo: eu quero ser cheio de seiva e de verdor. Aleluia. Nós precisamos disso, amados. Cada árvore é conhecido pelos frutos que produz. A boca fala do que o coração está cheio. Aí Jesus brinca, né, gente? Não é possível colher figo de espinheiro, nem uva de pé de urtiga. Eu estou citando a Nova Tradução na linguagem de hoje. Não dá. Alguma coisa vai estar errado com você e comigo, se nós sermos como uma figueira produzindo espinhos, ou se pretendermos ou esperarmos colher figos de quem tem coração de espinheiro. Não tem como, dá errado.
As palavras que saem dos nossos lábios nos denunciam acerca do que é formada a nossa essência. Não tem como. Até nas nossas brincadeiras, ou sobretudo nas nossas brincadeiras. Tem gente que acha, amados, que Deus dá uma espécie de licença para os crentes, sobretudo que se julgam maduros, para poder falar o que vem na cabeça. O que tem de crente boca suja, o que tem de pastor boca suja, o que tem de gente que se esquece desse princípio, que nós não podemos falar de qualquer jeito, nós não podemos falar daquilo que brota no nosso coração, nós precisamos ter temperança, porque sempre haverá um motivo para as palavras que falamos, mas não podemos esquecer de que as nossas palavras revelam o que está dentro do nosso coração. Não tem como, amados. Um coração cheio de Deus só fala de Deus. Um coração cheio de si só fala de si. Por isso que eu vou repetir o que eu disse no início. O falso cristão é uma propaganda do inferno. É um propagandista do erro. O falso cristão prega um falso evangelho. Vive uma vida de falsidade ao extremo. De tal modo, amados, de que Lloyd Jones vai dizer uma coisa interessante, né? Cada vez fica mais claro que os piores adversários da fé cristã não são aqueles que estão francamente dedicados ao mundo, perseguindo aberta e militantemente os crentes, ou ignorando de modo flagrante os ensinamentos cristãos. A pior ameaça é daqueles que têm um cristianismo falso e espúrio. A maior propaganda negativa, a pior das propagandas a respeito do cristianismo e que causam tantos males, é o falso cristão. É o cristão misturado. Não é? É aquele que não tem raiz. Não é árvore boa. E por não ser árvore boa, não pode produzir bom fruto. Amados, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Porque pouca gente lê a Bíblia, amados. Até entre nós, pouca gente lê a Bíblia. Deveria. O mundo, então, não para de você acreditar que o mundo vai ler a Bíblia. O mundo vai ver a você. O mundo vai ler a sua vida. Quando Pedro e João, lá em Atos capítulo 3, ousaram falar ao coxo na porta de Formosa, olhe para nós. Oi, olhe para nós. O mundo está olhando para a igreja. É claro que para o mundo, amados, toda igreja é igual, todo pastor é igual. Todo mundo quer enganar. É uma raça de gente aproveitadora. Mas nós somos os chamados, amados, a sermos pequenos cristos. E a pagarmos o preço disso, amados. A pagarmos o preço do discipulado. Porque o que vale, amados e amadas, é a certeza de que a nossa casa, a nossa família, vive de fato sobre o alicerce sólido da palavra de Deus. Quinta-feira que vem, se Jesus não voltar antes, essa é a argumentação final do Sermão do Monte, no caso aqui de Lucas, o Sermão da Planície. O homem que constrói a sua casa, qual o fundamento? O vento vem sobre todas, as chuvas e enchentes sobrevêm a todos os dois tipos.
Mas é interessante, Lucas aqui ele é mais estratégico, porque ele, ao passo que ele não se prende a tantos detalhes, no sentido de palavras e de conceitos, mas ele usa algumas especificidades muito claras, sobretudo no campo da ciência, porque Lucas era um intelectual. Mateus não vai falar isso, mas Lucas vai falar, só um spoiler da mensagem de quinta que vem, né? De que houve, do homem prudente, ele cavou e lançou seus alicerces. Não basta estar sobre a rocha. Mateus está certo, eu não estou querendo colocar a Bíblia contra a Bíblia. O argumento está claro, construiu sobre a rocha. Lucas apenas ele é técnico. Ele diz assim, cavou e lançou alicerce. Está faltando alicerce, amados, em muitos crentes. Muitos crentes. Se há de vir, amados, no nosso país uma perseguição, e tomara a Deus que venha, para que os aprovados se manifestem, amados, vai ficar muito pouco, hein? Porque a pandemia saíram 30% das igrejas. A nossa perdeu 30% da membresia. Eu já falei isso com vocês. Nós éramos 300, 100 foram embora. Alguns não deram nem tchau. Nem mandaram um emoji do tipo, fui. E aí eu não concordo com essa papagaiada de dizer o seguinte, porque as igrejas não se prepararam para o culto formal, para o culto virtual, não prepararam, não compraram câmeras modernas. Isso é papo furado, gente. Crente cultua em qualquer lugar, amados. Crente cultua na masmorra, crente cultua com celular, crente cultua no silêncio, crente cultua na escuridão, crente cultua no hospital, na prisão, qualquer lugar. Crente que é crente, amados, a transmissão é apenas para ajudar. E olha lá, às vezes eu acho que até atrapalha. É que ainda não me deu uma louca de Marcos Granconato, porque se me der, eu vou falar, vamos acabar com essa transmissão. Não é? Mas ainda não cheguei ao nível dele. Por quê? Porque tem gente que precisa. Tem gente que precisa. E a igreja não pode penalizar o bom crente, que momentaneamente precisa da transmissão do culto, por conta do mau crente, que fica em casa de chinelinho, balançando na cadeira, e na hora da mensagem vai tomar água e fazer café, porque só pega a parte que ele gosta do culto. É isso. O crente, amados, tem que ser árvore boa. O que é que nós vamos encontrar no texto? O crente precisa... E aí, essa segunda parte, eu vou estar desenvolvendo melhor na próxima semana. Eu só vou citar aqui o ponto principal. Viver o que você crê. É preciso, amados. É preciso. Porque senão a gente se perde. Eu vou desenvolver melhor isso na parábola que eu quero compartilhar com vocês. Mas ainda focando no primeiro aspecto, acerca da árvore, me faz lembrar o Salmo 1. Se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, fará bem. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada. Gente, árvore não se planta. A árvore não acorda de manhã e diz o seguinte, eu quero ser plantado. Plante-me, pelo amor de Deus. A árvore é plantada. Eu e você somos plantados. Nós não tivemos escolha, amados. O Senhor nos colocou em situações na nossa vida que nós não tínhamos escolha.
Usando uma expressão que é de um poeta inglês citado por John Stott, a tradução para o português é horrível, mas é isso. Deus foi como um cão de caça do céu, que nos buscou e nos buscou até nos encontrar. Ele nos encurralou, Ele nos deixou sem escolhas, Ele nos tomou de assalto, Ele nos plantou, amados. Nós somos árvores plantadas. Árvores não se plantam, árvores são plantadas. Nunca dependeu de você. O Evangelho nunca foi a seu respeito, sempre foi a respeito dEle, é por Ele. Tudo é nele, por Ele, é dele, por Ele e para Ele. Nós somos plantados junto ao corrente de águas, amados, que no devido tempo dá o seu fruto. O fruto de acordo com a espécie da árvore, cuja folhagem não murcha, porque é junto a ribeiros de águas. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios, amados, não são assim. Olhe para mim, os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento espalha, que o vento dispensa. É gente sem raízes, amados. Os ímpios são assim. Os ímpios, eles vão de movimentos em movimentos. Os ímpios vão de ideologias e ideologias. Os ímpios vão de pensamentos e pensamentos. Os ímpios seguem aquilo que está no contexto do hoje. São instáveis. Eu fico muito preocupado, respeitosamente preocupado, tá ok, amados? Pelo amor de Deus, respeitosamente preocupados. Porque a maior parte do cristianismo hoje está debaixo de Roma. Segue um líder humano. Um líder que se diz sucessor de Pedro. Um líder que vai variar o seu discurso de acordo com questões que eles mesmos determinam. E eu fico pensando nesses cristãos debaixo desse líder humano. Porque, amados, nós os cristãos evangélicos, nós nunca vamos dizer habemus papam. Porque nós falamos, minha jornalista Janaína, habemus Christum. Também aprendi em latim. Habemus Christum. Nós já temos Cristo. Paulo vai dizer aos coríntios que não há outro fundamento pelo qual, amados, a igreja está alicerçada a não ser Jesus. Não há. Nosso firmamento é forte. Nós não vamos ser como palha que o vento dispensa, e aí ficam as considerações. O Leão 14 vai ser como Francisco, vai ser como Bento 16, como vai ser, quais os rumos que a igreja vai tomar. Amados, nós não nos preocupamos com isso, porque a igreja tem um Senhor, um fundamento, que é Cristo. Ele vai dizer lá em Mateus 16, Jesus vai dizer, olha, Pedro, sobre esta pedra, essa resposta boa que você deu, dizendo que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, amados, tem um fundamento. Os pastores morrem e são substituídos, mas o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua o mesmo. Eu gosto demais, amados, de entender o quanto nós precisamos nos submeter à autoridade de Jesus. E isso é mais do que usar palavras adequadas, mesmo que elas sejam sagradas. Nós precisamos entender que uma pessoa, ela testifica do senhorio de Jesus quando ela leva a sério aquilo que ele fala. E reproduz isso, e reverbera isso. Nós não somos chamados, amados, para termos mensagens. Eu não tenho mensagem. Você não tem mensagem própria de si. Nós repetimos a mensagem de Jesus. Está lá em João 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração, não se atemorize. Mais tarde, Jesus vai dizer que nós não teríamos que temer, porque Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele iria para o céu e nos enviaria um outro Consolador. A palavra no grego para outro Consolador, outro, é da mesma essência, da mesma espécie, a mesma coisa. O Espírito Santo, amados, tem um ministério só, refletir a Jesus. É aquilo que Parker chama de ministério de holofote. O Espírito Santo só tem um ministério. Se a gente pudesse encontrar o Espírito Santo e perguntar, o que você está fazendo? Ele diria, eu quero apontar para Jesus. Eu quero tornar Jesus próximo de vocês. Agora, eu preciso terminar e caminhar para o final dizendo o seguinte, isso não significa viver o cristianismo autêntico, ter de si esse conceito de responsabilidade, ser árvore boa, para produzir bom fruto, é ser conhecido por frutos. Frutos são testemunhos. O que são frutos? Frutos são testemunhos. O que são frutos? Repetindo, frutos são testemunhos. As pessoas começam a ver em você a Jesus antes de você falar a elas sobre Jesus. Isso é fruto, amados. Isso é fruto. Mas parece uma contradição, e John Piper vai falar certa feita sobre isso. Por que somos cristãos? Por que produzimos frutos de Cristo? Por que nos esforçamos ao máximo de sermos como Ele? Por que damos glória a Ele a respeito de tudo? E mesmo assim, lá vem o nosso questionamento humano, né? Mesmo assim, somos acometidos de doenças crônicas, casamentos difíceis, e alguns dos pais ainda perdem filhos e entes queridos. Como que a gente equaciona? Preste atenção, esse é um desafio para você ir dormir com a pulga atrás da orelha, com a cabeça quente. Como explicar Romanos 8, 31 e 32, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Aí nós precisamos caminhar. Eu quero caminhar aqui aos minutos finais dessa mensagem, caminhando com você nessa senda. Não ouso, e o meu desafio hoje não é me autoimpor a necessidade de explicar para você racionalmente isso, porque isso não explica. Não se explica assim. Mas eu quero aguçar o seu olhar espiritual para dizer que Deus pagou um preço infinito do seu Filho por nós. De tal modo que Ele nos dá junto com o Filho, é isso que o texto está dizendo, aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Também nos dará todas as coisas. Deus garante que nós vamos receber dele tudo aquilo que a gente precisa. De tal modo que nós vamos ganhar, amados e amadas, a persistência. Persistência. A perseverança, o dom da perseverança. A capacidade que nós recebemos do alto de sobrevivermos a contextos adversos. Até mesmo porque o texto continua de Romanos. O que nos separará do amor infinito de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez? Nós somos mais do que vencedores, e somos. E eu e você precisamos entender que, como mais do que vencedores, a despeito da angústia, da fome, da nudez, do perigo, da perseguição, todos esses estágios da nossa vida estão conquistados por Cristo e estão aos pés dele. Estão sob o domínio dele.
Deus quer que a gente seja feliz. Mas e se eu falar com você que Ele faz isso através das circunstâncias? Se eu falar com você que essa felicidade plena que estamos buscando só virá a partir de adversidades? Se eu falar para você de que as aflições, elas vão nos temperando, elas vão nos preparando, que as circunstâncias adversas são seminários, são tratamentos de Deus. Se eu falar para você que o desafio de termos uma grande fé é de fato porque Deus é bom, Ele é por nós, Ele está interessado em nossa profunda felicidade agora, nossa felicidade completa. Mas isso diz respeito a uma perspectiva da eternidade. E que a gente não pode simplesmente limitar a nossa expectativa de vida e de esperança para este mundo. 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer isso de maneira muito clara. Quando ele vai dizer isso, de que se é só para esta vida, que temos algum tipo de expectativa, de esperança, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, vamos combinar uma coisa? Nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Queridão, queridona, não quero chocar você a essa hora da noite, mas nunca foi ensinado por Jesus que o alvo máximo da nossa vida é ir para o céu. Porque se o alvo máximo da nossa vida fosse ir para o céu, você aceitaria Jesus no domingo, na quinta, e morreria ato contínuo, seguido. Por que que Deus permite que o salvo continue vivendo nessa terra? Por quê? Para que através de tudo o que ele for passando nesta vida, ele esteja sendo aperfeiçoado, preparado para desfrutar daquilo que está por vir. O céu não é o limite. Tinha um programa aqui, os mais antigos vão lembrar que o céu é o limite. O céu não é o limite. Existe algo para além do céu, que é a ressurreição. Que é vivermos com Cristo. É vida eterna. Vida eterna está para além do céu, com um anjo voando e tocando harpa. É viver a verdadeira vida. O que nós vivemos aqui, queridão, queridão, é um simulacro, é uma imitação barata da vida. A gente não vive aqui, a gente não vive. A gente vive apenas uma imitação, uma ilusão. A verdadeira vida está por vir. Enquanto esse dia não chega, a gente precisa ser o mais autêntico possível. E aí eu só vou ficar com uma aplicação só, gente. O que você é no seu interior define o que você faz no seu exterior. No final das contas, você não consegue fingir por muito tempo. Um dia, a máscara cai. Não adianta. O modo como você lida com a morte, com a iminência da morte, determina qual o conteúdo de fato da sua fé. Se a pessoa vai semeando ao longo da vida dúvidas ou um cristianismo meio que toma lá da cá, uma coisa assim de evangelho de prosperidade, aquela coisa de
O crente tem que prosperar, tem que avançar. Na hora da adversidade, ele não aguenta. Não aguenta. Quem tem fé frágil não aguenta a adversidade. Usando o português rasgado, Miriam, não aguenta o perrengue. Só aguenta o perrengue quem é crente de verdade. Porque Paulo vai dizer, não se enganem, Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Não tem como. E nós vamos ter, amados, a gente tem tanta historinha besta sobre a questão do céu, né? Tanta. A pessoa que chega lá em cima e vai visitar várias casas, mansões, ele pensa que é uma das suas casas, e de repente o anjo leva ele para um casebre, uma casa furreca, e ele questiona, poxa Deus, mas eu fui crente a vida toda. E aí o anjo falou o seguinte, cara, mas você só enviou material para construir essa daqui. Essa história é besta. Porque essa história ensina que o céu vai ser algo conquistado por mim. Então eu vou mandar material. Deus, mando areia, mando brita, piso de primeira. Deus só... Não, para. Isso é besteira. Besteira. O céu, Lino, vai ser mais ou menos assim. Você vai chegar... Se é para imaginar, vamos imaginar um negócio. Qual o seu nome? Meu nome é Erivelto. Erivelto. Mas poxa, não está aqui no livro fácil, não. Aí o Erivelto vai começar a ficar desesperado. Mas não está? Não. Aí nisso o anjo é meio distraído, na escala dele, ele estava meio inexperiente. E ele se esqueceu de que, Patrícia, não era aquele livro era daqueles que tentaram, por seus próprios esforços. Esses não vão estar no livro da vida. Pode estar no livro de rol de membros da Igreja Batista. O anjo viajou, Tem um outro livro. É o livro daqueles que estão escritos. Heitor, presta atenção, hein? Com a tinta do sangue de Cristo. Vai na minha conta. E aí ele chega lá, Ailton, Benedito, qual é o seu nome mesmo? Erivelto. Está ali escrito com tinta vermelha. Pois o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Você não manda materialzinho para o céu e nem o seu nome está lá escrito porque você foi membro de igreja batista. Seu nome está lá, embora ser membro de igreja seja importante, mas não adianta se o seu nome não estiver no livro escrito com o sangue do Cordeiro. Abaixa a cabeça, vamos orar. Se o seu cristianismo não fizer de você uma nova criatura, você não se converteu a Jesus, mas a si mesmo. E aí não vai. Se não for por Jesus, não vai. Não vai.
como diria o cantor sacro, o compositor sacro, só por Jesus é que nós somos salvos. Meu Deus, eu louvo o Senhor por esta palavra. Essa palavra é bombástica. Esta palavra invade o nosso coração. Porque o que caracteriza sermos árvore boa, pessoa boa, tendo um bom coração, um bom tesouro, é aquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja tua e não nossa, de Deus. É obra de Deus, é obra do nosso Redentor, é obra do nosso Salvador. Sem Deus nós somos pessoa má, temos um mau coração e produzimos um mau fruto. Deus, me permita usar essa expressão contigo, Deus. Ajuda a gente a virar essa chave na nossa mente. Ajuda a gente realmente a chorar diante do Senhor, dizendo: Deus, que eu viva de fato um cristianismo que vale a pena ser vivido, na perspectiva daquilo que o Senhor fez por mim, me alcançando para a eternidade. Não permita, Senhor, que eu produza frutos maus, que meu coração seja tomado de ruindade. Deus, salva a minha família a partir do meu testemunho, dos frutos que eu estou apresentando. Me traga mais para perto de Ti. Me plante na Sua casa, Senhor. Porque a árvore não se planta. A árvore é plantada. No nome de Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona. Acolha essa palavra no seu coração com poder.